Na aula de hoje, eu irei retomar o assunto que nós abordamos na aula passada, que é o assunto de probabilidade. E a probabilidade aqui, que nós iremos discutir, é uma probabilidade um pouco diferente da probabilidade relacionada com a possibilidade de um evento acontecer quando vários eventos possíveis ocorrem. Por exemplo, probabilidade de ganhar na Mega Sena, probabilidade de acertar um número. A probabilidade que nós iremos discutir mais na aula de hoje é uma probabilidade associada à distribuição dos dados observados. E aí, quando a gente tem a observação de dados de um determinado fenômeno, esses dados assumem uma distribuição, e se essa distribuição for uma distribuição normal, por exemplo, a gente pode avaliar a probabilidade de certos valores estarem dentro ou não dessa distribuição. E qual o percentual da presença desses valores dentro dessa distribuição. Isso é utilizado porque durante a experimentação ou durante a observação, alguns dados eles podem ocorrer de forma aleatória e eles não podem ser previstos com a certa exatidão, com a certeza daqueles dados que são avaliados então de forma precisa. Alguns valores eles fogem da distribuição normal porque eles têm o caráter de aleatoriedade, né? A probabilidade, o que ela faz é medir a incerteza associada, então, a esses dados aleatórios que estão presentes dentro de uma amostragem, né? E aí, quando a gente aplica esse conceito de probabilidade ao experimento aleatório, a gente pode prever algumas informações. Então, quando a gente tem uma amostragem, dessa amostragem a gente faz o cálculo de média, de mediana, de desvio padrão, de variância, observa uma distribuição normal dos dados. Se eu fizer uma próxima amostragem, os dados que eu encontrar, eu posso prever se ele está dentro daquela distribuição ou não. Se ele faz parte daquela distribuição ou não. Ou seja, se eu retirar uma amostra de uma população e fizer uma avaliação desses dados amostrais, eu posso inferir as informações em relação à população, com base nessa previsão que é dada pela probabilidade. Então, de acordo com a medida dessa incerteza, eu posso inferir valores, então, em relação à minha população. Então, a média que eu encontrei, por exemplo, ela pode ser atribuída à população com que percentual, né? Isso são discussões em relação à probabilidade e estatística. A probabilidade, então, é uma função matemática que satisfaz uma condição e atribui valores numéricos dentro de um evento amostral. Então, a probabilidade ela varia de 0 a 1. 0%, 100%. A probabilidade de um evento A acontecer dentro de um espaço amostral ômega, desde que esse evento A esteja contido, ou seja, o espaço amostral, pode variar de 0 a 1. É isso que essa expressão aqui está me dizendo. Então, a probabilidade de um evento acontecer varia de 0 a 1, desde que o evento esteja contido dentro de um espaço amostral. Então, a probabilidade de eu encontrar um valor, por exemplo, de uma média igual a 5, se esse valor 5 ele está dentro do meu espaço amostral, eu tenho a probabilidade de encontrar esse valor num determinado percentual, que vai se aproximar de 100 ou se aproximar de 0.
Se eu quero saber a probabilidade do meu espaço amostral acontecer, de todos os valores do meu espaço amostral, aí eu tenho igual a 100%. Agora, se eu quero só uma parte dele, que é o evento, isso vai variar de 0 a 100%. Então, para atribuir probabilidade aos elementos de um espaço amostral, basta a gente fazer probabilidade, que é P intervalo do evento, vai ser o número de casos favoráveis do evento sobre o número de resultados possíveis, que é o meu espaço amostral. Eu posso fazer isso quando eu realizo um experimento, e aí, quando eu faço esse experimento, eu tenho o número de casos favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Por exemplo, probabilidade de sair o número 6 quando eu jogar o dado N vezes. Então, o número de casos prováveis é o 6, que é um evento só possível. E o número de resultados possíveis vai ser N vezes quantidades que eu vou jogar o dado. Então, se eu jogar o dado 10 vezes, o dado tem 6 lados, eu tenho 60 possibilidades. Então, é 1 sobre 60. Né? Eu posso também fazer uma análise de probabilidade utilizando o número de observações favoráveis sobre o número total de amostras. Então, se eu coletei o dado, por exemplo, de uma série histórica de notas de alunos da disciplina de matemática e bioestatística, eu quero saber a probabilidade das notas serem maiores que 6. Eu coleto todos os dados acima de 6 e divido pelo número total da minha série histórica, que é meu espaço amostral. Então, a probabilidade, quando a gente fala de frequência de ocorrência, ela tem uma relação direta com os valores percentuais que a gente observa quando a gente faz uma análise percentual dos dados, né? Como, por exemplo, esse exercício aqui. Ó. Então, a tabela a seguir apresenta a distribuição de alunos diplomados em 2002, segundo nível de ensino e tipo de instituição no município de São Paulo. Se o aluno diplomado em 2002 no município de São Paulo for selecionado ao acaso, qual é a probabilidade do aluno escolhido ter se formado no ensino médio e em uma instituição pública? Qual é a probabilidade do aluno ter se formado no ensino médio ou numa instituição pública? Então, vejam que quando a gente fala de probabilidade, a gente pode ter a associação de mais de um evento, como é o caso do exercício aqui. Ele quer saber qual a probabilidade do evento formado no ensino médio e formado em uma instituição pública. Quando eu quero saber a probabilidade de 2 ou mais eventos em sequência, como está aqui, ó, e eu vou somar essas probabilidades. Então, formado em ensino médio e instituição pública. Quando eu estiver calculando a probabilidade de um aluno em 2 eventos, que esses eventos eles ocorrem de forma simultânea, então, ensino médio ou instituição pública, eu vou ter que fazer uma interseção desses dados. E vou ter que observar os dados que são comuns aos 2 eventos. Então, quando a gente faz uma análise de probabilidade com base em frequência de ocorrência, a gente tem que tomar cuidado no que se deseja calcular de probabilidade. Se a probabilidade está relacionada com uma adição de eventos, então, um evento e outro evento, a gente fala, então, de uma
soma de eventos. Quando a gente fala de um evento ou outro evento, a gente tem aqui uma interseção de eventos. E aí a gente tem que observar os dados que são comuns a esses dois eventos. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a probabilidade do aluno ter se formado no ensino médio e numa instituição pública. Então aqui a gente tem uma tabela. Essa tabela tem o número de alunos classificado pelo nível de escolaridade, aí fundamental, médio e superior. E tem o número de alunos classificados pela instituição, pública ou privada. Aqui nós temos uma coluna com o total, que é o somatório dos alunos da pública e da privada para cada nível. E aqui embaixo nós temos uma linha com o somatório dos alunos por nível na escola pública ou privada. E aqui o total de amostras desse levantamento. Então, esse levantamento de frequência foi feito com 385.497 alunos do município de São Paulo. Bom, o evento Estudar em Ensino Médio está aqui, ó. 117.945 mais 29.422, totalizando 147.367. Então, 147.367 alunos estão matriculados no nível médio. Só que a probabilidade que é nível médio e instituição pública. Então, tem que ser aonde cruza o evento público com o evento médio. Então, nós vamos pegar só 117.945 mil. Então, a probabilidade do evento A, ensino médio e público, acontecer é a quantidade de alunos matriculados no ensino médio e público dividido pelo número total, que é o número do nosso espaço amostral, que é 385.497. Então, nós vamos ter que 0,3060. Isso vai me dizer, então, que a probabilidade de que um aluno que seja entrevistado aqui de forma aleatória, dentro desse espaço amostral de 385.497 estudantes, de que ele seja um aluno do ensino médio e de uma instituição pública, é de 0,306. Ou seja, 30,60%. Então, se eu pegar esse valor obtido aqui e multiplicar ele por 100, eu acho a minha probabilidade em percentual. Então, no município de São Paulo, se você entrevistar um aluno da rede pública, um aluno matriculado nos ensinos fundamentais, médio e superior, dentro desse espaço amostral, a chance dele ser de uma escola pública e estar frequentando o ensino médio é de 30,60%. É isso que essa probabilidade me diz. Por outro lado, se eu quiser calcular a probabilidade do aluno ter formado no ensino médio ou numa instituição pública, agora eu tenho que observar o seguinte. Formar no ensino médio está aqui, ó, 147.367. Pois não, Gerlaine, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Tudo bem, sem problema. Então vamos.
Então, a probabilidade agora de ter formado no ensino médio ou numa instituição pública, a gente vai observar o seguinte. Probabilidade de ter formado no ensino médio, 147.367, que é a soma do médio do público e do privado. Mais probabilidade de ter formado numa escola pública, independente do ensino, do nível, 267.652. Então, eu tenho ensino médio ou instituição pública. Só que dentro desse total do público e dentro desse total do ensino médio, eu tenho o que é médio e o que é público. Então, ele está fazendo parte desse somatório e desse. Então, ao somar esses dois aqui, eu vou ter que diminuir o que é médio e o que é público, que é a interseção, porque ele faz parte dos dois somatórios. Então, eu somo o que é médio e público e tiro o que é médio e público ao mesmo tempo. Então, 147.367 mais 267.652 menos 117.945, dividido pelo número amostral, 385,49. Isso vai me dar um valor de 0,7710. Se eu multiplico por 100, 77,10%. Significa eu dizer, então, que se eu entrevistar ou se eu perguntar para algum aluno formado no nível fundamental, médio, superior, em escola pública ou privada, no município de São Paulo, a chance dele ter feito ensino médio ou uma instituição pública é de 77,10%. Esses dados, pessoal, ou essa análise probabilística dos dados, nos demonstra, então, uma ferramenta a mais para discutir as características dos dados amostrados. Então, se eu observo, por exemplo, um valor alto de probabilidade, significa que aquelas condições são as condições predominantes dentro dos meus dados amostrais, né? Então, a maior parte dos alunos fizeram ensino médio ou estavam numa instituição pública, né? E aí eu posso fazer essa probabilidade para várias combinações, né? Ensino fundamental, público e privado, ensino fundamental e privado, ensino superior, público e privado. E aí eu vou observando as minhas probabilidades, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o ensino superior se concentra na instituição privada, de forma bem significativa em relação à pública. Qual que é a probabilidade disso? De eu pegar um indivíduo que fez ensino superior numa escola privada, né? Basta eu fazer, então, a análise de probabilidade. Bom, essa probabilidade ela pode, então, ser condicional ou ser uma probabilidade independente. Probabilidade condicional, então, é quando a gente tem dois ou mais eventos, por exemplo, dois eventos A e B, e a probabilidade de que A aconteça está acondicionada à ocorrência de B. Então, A só ocorre se B ocorrer. A probabilidade de A acontecer está acondicionada à ocorrência de B. E aí, a gente escreve probabilidade A condicional a B é igual à probabilidade da interseção de A e B, ou seja, os dados que ocorrem ao mesmo tempo, tanto em A quanto no evento B, sobre a probabilidade do evento B.
né? Sendo a probabilidade de B maior que zero. Então, se o evento B é que determina a probabilidade de A, mais do que justo que a gente tenha uma relação em função da probabilidade de B. É a probabilidade de B que interfere nos valores da probabilidade de A. Por outro lado, a probabilidade ela pode ser independente. Dado dois eventos A e B, a ocorrência ou não de B não altera a probabilidade de A. A probabilidade de A independente de B é igual simplesmente à probabilidade de A. Não me interessa a probabilidade de B. Tá? Então vamos lá. Ó. Em uma urna, há 5 bolas. 2 bolas brancas, 3 bolas vermelhas. 2 bolas são sorteadas sucessivamente, sem reposição. Qual a probabilidade da segunda bola sorteada ser branca, sendo a primeira vermelha? Então, olha lá. Eu tenho aqui dentro 5 bolas, 2 brancas e 3 vermelhas. E eu faço 2 sorteios sucessivos, sem reposição. Eu quero saber, então, qual que é a probabilidade da segunda bola sorteada ser branca, sendo que a primeira é vermelha. Então, preste atenção. O evento B, que é a primeira bola seja vermelha, ela influencia na probabilidade de A, que é o que eu quero saber, da segunda bola ser sorteada ser branca. Porque quando eu retiro uma bola vermelha, né, eu fico apenas com 4 bolas. Bom, se eu pensar na probabilidade independente de que a certeza de que a primeira foi vermelha, seria 50% de chance. Então, se eu tirei uma vermelha, qual que é a probabilidade da segunda bola ser sorteada branca? Tenho 2 brancas entre 4 possíveis. Seria meio, 50%. Mas a probabilidade ela não acontece dessa forma, porque o exercício não disse que a primeira foi vermelha. Ele disse que qual que é a probabilidade do sorteio sucessivo, que a primeira sendo vermelha, a segunda seja branca. Então, ele está considerando ainda a probabilidade da primeira ser vermelha e, sendo vermelha, a probabilidade da segunda. Então, eu não posso pensar simplesmente no 50%, porque eu não sei se a primeira vai ser vermelha. Tá? Então, eu tenho que considerar o primeiro sorteio. Se o exercício tivesse falado qual a probabilidade da segunda bola ser sorteada, ser branca, sendo que a primeira foi vermelha, aí eu poderia considerar 50%. Então, tem que tomar cuidado com essas pegadinhas dos exercícios de probabilidade. Então, vamos lá. Pelo fato de ser sem reposição, para eu tirar uma bola vermelha, a probabilidade de uma bola vermelha é de 3 em 5. 3 quintos. Né? E a probabilidade de tirar uma branca depois que já saiu uma vermelha é de 2 quartos. Né? Então, no primeiro sorteio, a probabilidade de sair uma vermelha é 3 quintos. No segundo sorteio, se já tiver saído uma bola vermelha, é de 2 quartos. Então, se eu tiver certeza que o primeiro sorteio foi vermelho, a minha probabilidade da segunda bola ser branca seria 50%. Mas eu não tenho essa certeza. Então, eu construo uma tabela de probabilidade.
Probabilidade da primeira ser branca e a segunda ser branca. Da primeira ser branca é 2 em 5, 2 quintos. Da segunda ser branca vai ser 1, como já tirou a outra branca, sobre 4, 1 quarto. A probabilidade branca e vermelha seria a branca 2 em 5, 2 quintos. Se eu tirei uma branca, a vermelha vai ser 3 em 4, 3 quartos. Probabilidade de uma vermelha e uma branca, para tirar a vermelha, 3 em 5. Se eu tirei uma vermelha, a probabilidade de sair uma branca, 2 em 4. Probabilidade de sair uma vermelha e uma vermelha, se eu tirar uma vermelha, 3 em 5. Se já tem uma vermelha a menos, 2 em 4. Então, para eu saber qual que é a probabilidade dos eventos em ocorrência de forma simultânea, eu tenho que multiplicar essas probabilidades. Então, é 3 quintos vezes 2 quartos. Vai me dar aqui 6 sobre 20. Essa é a probabilidade de fazer 2 sorteios sucessivos, sem reposição, e que a segunda bola branca saia quando a primeira for vermelha. Tudo bem, pessoal? Então, os eventos que são do tipo condicional, eu tenho uma condição de que a segunda bola sorteada seja branca, sendo a primeira vermelha. Mas eu quero avaliar a probabilidade dos 2 eventos de forma sucessivos. Tá? Bom, e agora, se esse mesmo exemplo, no lugar de sem reposição, for com reposição. Então, em uma urna, há 5 bolas, 2 brancas e 3 vermelhas. 2 bolas são sorteadas sucessivamente com reposição. Qual a probabilidade da segunda bola sorteada ser branca, sendo a primeira vermelha? Bom, nós já vimos. Probabilidade de sortear vermelha, 2 quintos. Probabilidade de sortear a bola branca, 3 quintos. O inverso, né? Probabilidade da vermelha, 3 quintos. Probabilidade da bola branca, 2 quintos. Por que agora mudou? É 2 em 5. Porque eu vou fazer um sorteio inicial e depois eu vou voltar com a bola para a urna. Vou fazer um novo sorteio. Então, como o sorteio é sucessivo, com reposição, as probabilidades aqui, elas independem da remoção da bola, porque ela vai voltar para a urna. Só que o fato de ser sucessivo, eu preciso de multiplicar as 2 probabilidades. Então, a probabilidade de sair a primeira bola vermelha é de 3 quintos. Volto com a bola para dentro da urna, a probabilidade de sair a segunda branca é também 2 quintos. 3 quintos vezes 2 quintos, 6 sobre 25. Se eu tivesse omitido esse termo sucessivamente, então em uma urna há 5 bolas, 2 brancas e 3 vermelhas, 2 bolas são sorteadas com reposição. Qual a probabilidade da segunda bola sorteada ser branca, sendo a primeira vermelha? Se não for um evento sucessivo, eu tenho uma probabilidade independente. Porque o sorteio da primeira bola sendo vermelha, como há reposição, não vai interferir no segundo sorteio.
tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a interpretação do que está sendo solicitado, do que está sendo pedido no exercício. Para nós, na estatística na área da saúde, esse cálculo de probabilidade não é o mais interessante, tá? O mais interessante são os cálculos que nós vamos ver a partir de agora.